Olá, graças a Deus, estamos começando mais um Conexão. Sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre mágoa. Esse sentimento, essa coisa que entra no coração de muita gente e ali vai se deixar, vai desenvolvendo, pode gerar até enfermidade, doenças. E a gente vê que tem pessoas que chegam até na igreja e algumas ainda estão na igreja e que essa marca, essa coisa ruim chamada mágoa está desde a infância. E hoje a gente vê pessoas aí já de meia idade, já com idade ainda, magoados, feridos, cheios de rancor. E isso é algo que a gente precisa aprender, então, a tirar, a arrancar do nosso meio, do nosso coração. E eu tenho duas feras aqui, dois pastores, homens de Deus, amigos, que estão aqui hoje para falar sobre esse assunto e para te dar aí uma direção para você vencer qualquer mágoa do seu coração. Eu estou com o pastor Paulo Borges. Pastor Paulo, eu tenho que acostumar a chamar o senhor de pastor Paulo Borges, porque eu só chamo de Paulo Rogério, eu não consigo chamar o senhor de Paulo Borges. Já fazem muitos anos isso. Já fazem muitos anos, sempre né? Paulo Rogério, de repente Paulo Borges, quer dizer, tudo bem que é um nome mais, não sei se... Mas o nosso pastor de Alcântara está aqui com a gente. Seja bem-vindo, pastor Paulo. Obrigado, pastor Ednilson, sempre carinho desse programa, né, que é sempre muito acolhedor para a gente, que faz toda a diferença, né? Sempre participando aqui também e é muito agradável, né? A gente explicar para as pessoas que né, cada assunto, né, cada coisa que a gente trabalha aqui nesse programa que o senhor faz, sempre vai instruir as pessoas naquilo que elas precisam aprender para crescer, amadurecer, melhorar, ser uma bênção também nas mãos de Deus, né? Sim, graças a Deus. Também está aqui o pastor Nilton Rocha, ele que está lá na nossa igreja de Olaria, fazendo um trabalho fortíssimo. Meu amigo pastor Nilton, seja bem-vindo ao Conexão. Olha, eu me alegro mais uma vez poder estar aqui para comentarmos da palavra e mostrarmos para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem a solução para todo e qualquer problema. E hoje eu peço a você, fica ligado com a gente, hein? Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. Se o Senhor me permite, eu vou até pedir a essa pessoa que faça um favor, uma gentileza, que compartilhe com todo mundo que você puder compartilhar, principalmente se a pessoa tem alguma coisa guardada no coração, porque eu tenho certeza que vamos falar aqui, vai abençoar a vida desta pessoa. Graças a Deus, até porque a gente está pelo YouTube também, né? E você pode até chegar lá e compartilhar em nome de Jesus. Nós vamos agora a uma chamada sobre esse assunto e depois vamos comentar aqui com os nossos entrevistados em nome do Senhor. Vamos lá. Mágoa é um ressentimento duradouro diante de uma atitude decepcionante que alguém comete. Tal emoção, quando não resolvida, pode culminar em problemas de saúde que afetam o corpo e a mente. O perdão, por mais difícil que seja, é um fator fundamental para a liberação de um peso que fica sendo carregado, na maioria das vezes, por um longo tempo. Perdoar é necessário. E Jesus deixou esse ensinamento no versículo 25 de Marcos, capítulo 11, que diz: "E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas." Bom, esse último versículo que foi dado aqui nessa matéria é importantíssimo, né? A gente sabe e aprende o tempo todo no Evangelho de Cristo sobre perdão. E a mágoa, ela vai se alojar no coração de uma pessoa que não consegue perdoar. É exatamente isso que acontece. E isso é, pastores, muito grave, né? Então, a gente já começa perguntando a vocês o seguinte: qual a diferença entre mágoa e rancor? Pastores, o que vocês veem de diferença, pastor Paulo, o que o senhor vê de diferença entre mágoa e rancor? Pastor Ednilson, eu vejo que a mágoa, né, ela vem crescendo, né, no coração das pessoas através de uma dor, de um sofrimento, de uma tristeza, né, pessoas que passaram decepções, às vezes não só, né, num momento ali qualquer do dia a dia, mas às vezes é aquilo que a gente já comentava antes aqui, né, que às vezes as pessoas guardam isso por uma coisa da infância também. E a mágoa realmente ela destrói as pessoas, né? Eu considero a mágoa como se fosse um câncer, que ela vai trazendo, porque a mágoa também acaba se tornando um orgulho no coração. O início de um câncer, né? O início de um câncer, mas emocional, né? Sim. Emocional. Já o rancor, ele já seria, assim, o que eu vejo, é uma evolução da mágoa. Ou seja, ele passa para um outro estado.
Enquanto a mágoa, né, ela foi aderida por causa de algumas decepções, por causa de algumas palavras ditas que feriram o coração da pessoa, e ela vai acumulando e remoendo aquilo ali. Já o rancor, ela passa por um outro estado, ela é como se fosse uma evolução, onde ela passa a ter excessos até de raiva, né? Ser uma pessoa mais violenta. Então, o rancor ele já avança também. Afeta até o caráter da pessoa. Com né? certeza. Pastor Nilton, assim, conforme o pastor está falando, eu lembrei lá de Hebreus que fala da raiz de amargura, né? Então, você vê que a mágoa ela é o início, né? Ela vai criando uma raiz, essa raiz vai crescer, isso chega a rancor, que é uma coisa mais séria, mais duradoura. Seria mais ou menos isso? Olha, eu acredito que sim, meu pastor. Não só mais duradouro, mas com resultados mais danosos também. Até porque, como já foi dito aqui, ela cria certas raízes e a raiz a gente sabe que ela vai se espalhando. E a pessoa acaba ficando com problemas emocionais, problemas físicos também. Infelizmente, a gente sabe que alguns problemas, até de saúde, boa parte deles são resultados de problemas emocionais, problemas, né, de sentimento. E o rancor, ele como eu posso dizer, começou com aquela semente maligna da mágoa, entrou, vai crescendo, virou o rancor, e aí é só destruição. É interessante, assim, porque eu como vocês, né, a gente atende muitas pessoas nas igrejas, e eu vejo que, às vezes, até a perda, né? Até, por exemplo, um parente que não está bem com Deus e perde alguém, e não aceita a perda, ela começa a ter mágoa com o próprio Deus, às vezes. Né? Sim, justamente. Você já deve ter escutado, né, várias vezes, por que Deus fez isso, pastor? Por que Deus permitiu uma coisa dessa? Eu não aceito uma coisa dessa. Tem gente que até fala isso na hora da tristeza, aí, o período de luto, e a gente, logicamente, vai respeitar o período de sofrimento e de luto. Mas tem pessoas que guardam isso. Né? Elas levam essa culpa para Deus, guardam isso, e você vai conversando com as pessoas que já perderam alguém por muitos anos e continuam magoadas com Deus. Assim, no mundo, eu fiz isso em relação ao meu pai, e minha vida foi afundando. Mas eu estava no mundo, eu não tinha Jesus. Né? Agora, quando você já tem Jesus, eu acho que fazer isso é uma falta de conhecimento, é uma falta de entender, talvez, a mensagem da cruz, o plano de Deus. Né? Acredito que não só uma falta de entendimento, mas talvez uma falta até de envolvimento com Deus. Comunhão, né? Comunhão. Tem tanta gente que está dentro da igreja, mas ela ouve a palavra. Mas, infelizmente, parece que não assume para ela mesma. Porque o pessoal que não tem o evangelho... Por isso que eu até me dei como exemplo, né? A gente eu era criança, né? Quando meu pai morreu, eu era criança, né? Aí ficou só a minha mãe, então, e meus irmãos. Mas eu era muito ligado ao meu pai, né? Meu pai era aquele, né? E aí, assim, quando ele foi embora, eu lembro de um período da minha juventude que eu dizia que eu era ateu. Que a minha irmã, mas ela era convertida, né? Então ela vinha falar de Deus para mim, ela estava vendo como é que a minha vida estava afundando, né? E ela vinha falar de Deus para mim. Eu falei, que Deus, olha o que Deus fez com o nosso pai. Que Deus, não existe um Deus lá em cima. Tanta gente ruim por aí, a gente já escuta isso tanto, né? Hoje eu escuto isso, eu fico até rindo assim, né? Eu fico rindo por dentro. Se lembra, meu Deus, né? eu falava a mesma coisa, né? Tanta gente ruim no mundo e vai levar justo o meu pai. Que Deus é esse? Aí depois a gente vai entendendo alguns planos, alguns processos, a gente vai entendendo. Então, para as pessoas que nos ouvem agora, que não têm o Evangelho, se você perdeu alguém e está magoado com Deus, até o ponto de achar que Ele não existe, culpando Deus por tudo, eu convido você a procurar uma igreja bem perto da sua casa, tá? Provavelmente tem uma igreja da graça perto da sua casa. Senta com o pastor depois do culto, conversa com ele, você vai receber orientação. E isso aqui é muito sério, se eu estou gastando tempo com isso, né? É só a primeira pergunta, né? E eu estou gastando tempo com isso porque eu sei o que isso fez na minha vida por muito tempo, muito tempo. Eu sei o que isso fez na minha vida, então sei que isso é muito grave. É muito sério, isso pode fazer a pessoa descambar para um lado bem ruim. Eu acredito que Satanás, ele até investe muito nisso, até para afastar a pessoa de Deus. Sim, claro. Porque quando a gente olha para o Salmo 147, 3, ele diz que só o Senhor é que cura o coração quebrantado, o coração magoado, o coração ferido. Só Ele. Se Ele afasta a pessoa de Deus,
Quem vai não curar? Não vai curar. Não vai. Vai ficar aquela ferida lá. Sabe aquela ferida de futebol, de rua? Já jogaram futebol de rua? Já. Sabe aquelas feridas de futebol de rua que não dói até você dar uma topada? Aí você dá uma topada, você lembra que a ferida está lá ainda, né? Não, isso machuca muito, né? Quer dizer, então, essas mágoas, elas precisam ser bem tratadas, né? Sim. Justamente. Vamos lá. A rejeição familiar pode ser determinante para uma pessoa carregar muitas mágoas? Com certeza, pastor. Ainda mais se houve um abandono, ainda mais se há um desprezo, se não há aquele contato real, aquela comunicação real, né, de cuidado com a família. E essa falta desse tipo de contato acaba gerando como se fosse uma falta de amor. E quando as pessoas elas não são amadas, elas não são cuidadas, ou, né, até mesmo, às vezes até a questão do amor mesmo é um cuidado, você repreender, você corrigir, né, como a gente sempre ensina as pessoas, né, nos nossos cultos. E a gente vê que quando as pessoas elas não têm isso, né, vai se gerando um vazio, esse vazio, ela vai tentando buscar justificativas para machucar o coração. Fica sem referência, né? Justamente, né? Aí você vai vendo que elas vão crescendo com aquilo, com a revolta no coração, porque a mágoa também gera esse tipo de sentimento. Um sentimento de revolta, um sentimento, meu pai não me ama, meu pai nunca gostou de mim. E ainda mais quando tem mais de um filho. Aí Rapaz, se acentua bastante. Cara, isso é horrível. A gente lida com jovens, a gente vê os jovens falando assim, pai, passou, mas a minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim, porque ela dá toda a atenção para minha irmã, para mim nada. Aí, isso existe realmente. Ainda mais né? os caçulas, né, doutor? Exato, existem essas coisas, né? E aí você tem que saber, como pai e como mãe, né, você tem que saber equilibrar para dar a mesma atenção para os dois. E tem filhos que se sentem rejeitados, porque de repente a outra veio com anos depois, aí é mais novinha, você dá mais atenção, aí acho que a que tem um pouco, 3, 4 anos mais velha, não vai sentir, mas sente. Sente, sim. Quer dizer, o senhor tem 2 filhas. Mas vieram de uma vez só. Graças a Deus. Não teve. Foi mais fácil. Não dá pra. Eu ia jogar o pastor Newton no fogo, mas. Como é que eu vou jogar no fogo? São gêmeas. E quem conhece as filhas dele, vocês têm que conhecer, porque assim, são 2 meninas de ouro. Então não tem como, não tem que. O mais chato é o pai. Quer dizer, então. Concordo. Concorda? Eu só tenho uma, né? Você então, só tem uma também. Não então tem ciúmes em casa. Fica né? comigo, vou dar meu exemplo rapidinho então. Meu filho nasceu, minha filha veio 3 anos depois. Quando a minha filha nasceu, a minha esposa ela teve uma dificuldade muito grande de lidar com isso. E ela começou a dar atenção toda para minha filha. E o Vinícius ficou de lado. Para contrabalançar isso, eu comecei a trazer o Vinícius mais para perto de mim. Tanto que a gente é muito apegado. Não que eu não dava atenção para a Gabi, para minha filha, né? Mas a minha esposa, ela teve problemas no parto, teve toda uma situação, ela, princípio de eclâmpsia, foi complicado. E ela terminou se apegando à menina, assim, sabe? E começou a ficar, e ela não percebeu que ela estava deixando o Vinícius de lado. Entendeu? Então, eu percebi que o Vinícius começou a sentir. Aí eu me grudei nele e comecei a conversar com ela. Levou um tempo até ela cair a ficha, mas caiu, graças a Deus. Aí ela começou também a equilibrar as coisas. E ela já era convertida. Mas aí é que faz a diferença. Uma família que realmente está estruturada e uma família que não está. Porque se o senhor não tem esse entendimento e não dá esse apoio, talvez... Infelizmente, criaria uma mágoa ali, de fato. Né? Uma mágoa, uma raiz de amargura. E pelos anos se passando, né? Um rancor, raiva, um desentendimento. Então, realmente, né? É bem que o pastor Nilton falou, né? Realmente, uma família que tem estrutura, que tem maturidade, faz diferença. Muito importante isso. Vamos lá. Como lidar, pastores, com uma pessoa que nos machucou emocionalmente? Essa eu quero ouvir, eu não vou falar nada, vou me meter. Não vou me meter nisso aqui, não. Eu quero que vocês me digam aí para os nossos telespectadores, né? Como que eles tem que lembrar que tem gente que não é nem convertido que assiste a gente. Justamente. E essa pessoa, então, não tem a orientação da palavra para estar recebendo agora, né? Então, assim, como lidar com essa pessoa que machucou a gente, feriu nossas emoções e deixou a gente magoado, enfim. Pastor Nilton. Eu pensei que o senhor ia pedir. Não, eu vou começar pelo... Eu já tentei jogar o senhor no fogo da outra vez, mas eu lembrei das suas filhas gêmeas, umas meninas abençoadíssimas. Amém. Quer dizer, então não deu para jogar o senhor no fogo, agora eu vou jogar. Certo.
Bem, eu vou para a Bíblia, que é mais fácil. Melhor coisa que o senhor faz. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 31, ele manda a gente se livrar, mas arrancar mesmo, tirar toda a amargura e indignação e até ira que a gente possa ter no nosso coração. Pode citar o texto. Ele está aqui, ó, Efésios 4, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, até gritarias e calúnia, bem como toda a maldade. Eu acredito, inclusive, que toda essa, vamos dizer assim, essas referências que ele deu, a amargura, a indignação, a ira, até a gritaria, a confusão, só existe porque, infelizmente, há maldade ali. Satanás conseguiu entrar. Os corações estão todos magoados. Estão todos magoados. Naquele então, ambiente. Como eu vou lidar? Mas buscando a Deus. Talvez, em alguns momentos... Seria a libertação que a gente faz toda sexta-feira? Eu acredito que sim, meu pastor. Quarta-feira, pela família, né? A gente faz na Ilha da Graça, para você que nos assistem, toda quarta-feira é reunião pela família e sexta-feira é libertação. Eu já recebi algumas críticas, não sei se vocês já receberam, algumas críticas. Para que tanta reunião? Para que reunião pela vida financeira? Para que reunião pela família? Para que reunião de libertação? Porque o nosso Deus, por acaso, ele não entende se você fizer uma reunião só. É a crítica de pessoas que só querem fazer 2 reuniões por semana, né? E aí acha que a gente está errado porque a gente faz várias reuniões. Nossa igreja é como se fosse um pronto-socorro. Um pronto-socorro, né? Direto. Sempre ali pronto. Mas a importância é essa, né? É verdade. Quer dizer, você vai tratar de assuntos familiares para limpar o coração, porque é o que o senhor está falando. E libertar a pessoa. Até porque eu já atendi pessoas que chegaram na igreja dizendo assim, eu não quero perdoar. Sim. Era até um caso de uma senhora que não queria perdoar o marido. Eu disse, senhora, mas a senhora precisa. E fui conversando, dando a palavra. Ainda conversando, manifestou entidades. Olha. E aí deu um certo trabalho para expulsar aquilo, porque ela também precisava limpar o coração. Sim. Ou seja, Satanás estava prendendo ela por causa dessa mágoa. E aí a pessoa fica doente, vem uma série de problemas. Aí se separa, aí se prostitui. Infelizmente. É isso aí. Não é, pastor? Justamente, né, pastor? Então, você vê assim, o quanto esse sentimento ele é perigoso e ele é danoso. E as pessoas, às vezes, elas não entendem que guardar mágoa, guardar rancor, é como se ela estivesse bebendo veneno o tempo todo. Ela não consegue perceber que ela está se envenenando. Ela acha que está fazendo um bem para ela, guardar aquilo contra outra pessoa. Né? Você que está assistindo aí, você acha que está fazendo um bem para você? Não está de forma alguma. Você é uma pessoa que fica sem paz, você fica pensando em se vingar, você fica pensando em ver o fracasso da pessoa. Isso está te consumindo. E isso te impede de ter a liberação das bênçãos de Deus sobre você. Então, assim, mesmo olhando sem a sabe, é um grande veneno, pastor Edinho, isso que ela está vivendo. Lê Filipenses 4:6 para mim, pastor Nilton. O senhor está com a Bíblia aberta aí? Não. Filipenses 4:6. Eu lembrei aqui agora, o pastor estava falando ali, eu lembrei de uma... Se puder colocar, não sei se o senhor tem a versão, a Bíblia Viva de Portugal, Nova Bíblia Viva de Portugal, NBV. Não, acho que essa eu não tenho também. Não tem, não? Olha, essa versão me deixou, sinceramente, eu preguei recentemente, né? E essa versão me deixou, assim, bem... Deixa eu ver se eu acho, então. É interessante. Você estava falando aí, interessante. Deixa eu pegar, então. Cadê? Aqui. Essa Nova Bíblia Viva de Portugal é uma Bíblia muito boa para estudo, essa versão, né? E eu tenho usado muito ela. Ó, no normal diz, não estejais inquieto por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Mas aí na Nova Bíblia Viva de Portugal diz assim, ó, não se aflijam com nada. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer. Quer dizer, se você carrega essa aflição, você vai ter problema sério, né? Não ajuda, né, pastor? Isso não ajuda, porque isso bloqueia tudo que ela poderia ver de bom na vida dela. Ela cria um próprio bloqueio, ela impede o próprio desenvolvimento da vida dela, como família, como pessoa, como alguém que poderia prosperar. Ou seja, tudo fica trancado, porque ela fica... O diabo, ele trabalha na cabeça das pessoas de uma tal maneira,
Porque, assim, é muito normal a gente ouvir assim, a pessoa falar, não, eu vou passar pela boba da história. Né? Olha o que o diabo coloca no coração das pessoas. Que se eu for uma pessoa que tem facilidade de perdoar, então eu sou o otário da história. Eu sou o trouxa da história. Eu que sempre perdoo. Mas, na verdade... É uma maneira orgulhosa de se comportar. Isso é um orgulho no coração dela. Ela acha que ela vai ser diminuída. Ela acha que vai ser passada como boba. E vira prisão, né? Vira mesmo, né? Vira uma cadeia espiritual na vida dela que ela não se livra com tanta facilidade se ela não conseguir perdoar. Infelizmente, vamos dizer assim, o triste dessa história toda é que a gente encontra pessoas até de Deus, cristãos, com isso, nessa situação. E me faz lembrar do que está lá em 1 de Pedro, que ele diz, lança sobre ele a tua ansiedade. Às vezes a pessoa não lança, parece que ela esquece que Deus está cuidando de tudo. Não, eu vou deixar assim mesmo, não vou fazer nada. Essa frase, Deus está no controle, está no coração e na boca de um monte de gente, né? Mas você vê que ele não está no controle da pessoa. Mas não é um fato dentro do coração dela, Não é um fato, não é fato. É só palavra soltada ao vento. Porque, Deus está no controle. Deus está no controle e a pessoa está quase matando a outra. Quer dizer, se pudesse sair um raio dos olhos dela, já tinha... E ele mesmo diz, né? Entrega a ele. Mas a pessoa não entregou. Ele só está no controle quando você entrega. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, né? Salmos 37, né? Quer dizer, então, a gente precisa aprender a fazer isso. Vamos lá. Estar magoado é sinônimo de problema espiritual? Com certeza. Assim... A gente sabe que não começa como um problema espiritual, porque a mágoa, como a gente sabe, ela começa com um problema emocional, né, humano, mas aquilo ali é uma brecha para que o inimigo entre e se torne depois um problema espiritual. De cara, ele não é um problema espiritual. É uma preparação dele, então, o demônio está preparando ali o coração o terreno, né? São as famosas brechas que a gente comenta sempre nas mensagens, né? Você não pode dar brecha, né? Por isso que a Bíblia fala, não erreis. Então, qualquer erro que a gente cometa e a gente não procura logo corrigir isso, aquilo vai ser uma brecha muito grande para o inimigo entrar e criar os problemas que ele quer criar espiritualmente. Aí ela fica no domínio, né, das trevas, e ela não consegue, se libertar daquilo ali. Seus problemas só vão aumentar, então. Com certeza. Se a pessoa não entender isso, né? Ela só vai ter seus problemas aumentados, né? Então, é espiritual. É sim. Mas começa, como o pastor disse, muitas vezes com coisas que não são assim tão espirituais. Mais emocionais. E também até política. Eu tenho visto, verdade, eu tenho visto muito isso nos nossos dias. Pessoas que estão ficando com mágoa, com ódio, com rancor, só por causa de uma posição política. E aí começa uma discussão, uma brigalhada. Eu lembro, um tempo atrás, que eu atendi um casal, porque um era de direita e outro era de esquerda. E estavam brigando dentro de casa. Meu Deus. Ao ponto de... Casal. Só Jesus, né? O pastor Jaime tem mania de falar, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem do centro, eu sou do alto. Amém. Ele fala isso, pastor Jaime. Amém. E é a melhor coisa que tem, né? Com certeza. Essa confusão aí existe, né? Eu lembro de um domingo, há alguns anos atrás, né? Que eu falei assim, eu vou orar pelo presidente. Era aniversário, né? Eu vou orar pelo presidente aqui, pessoal, para poder a gente melhorar, né? Mas eu não falei nem o nome do presidente, eu não estava interessado quem era. Eu queria orar pelo cargo, né? Pela pessoa que estava lá naquele momento. E uma irmãzinha levantou na hora. Eu não oro por esse homem. Como é que o senhor vai orar por esse homem? Uma mágoa já... Olha o que ele está fazendo com a gente. Aí ela falou 2, 3 coisas, eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Só para você limpar seu coração. Porque eu nem falei que eu ia orar pela pessoa, eu falei que eu ia orar pelo cargo de presidente. A senhora é brasileira, vive no país e precisa que as coisas melhorem. Não é isso que a senhora quer? Então temos que olhar porque a Bíblia manda orar por quem está em iminência. Verdade. É isso aí. Aí preguei para ela, foi sentando, aí parou, ficou me olhando. Graças a Deus ela entendeu. Amém. E está lá até hoje. Amém, né? E nunca mais questionou isso. Creio que limpou o coração, né, pastor? Sim. Quando a pessoa não tem entendimento, essa maturidade de olhar para a palavra realmente e praticá-la, né, com o coração, elas acabam realmente perdendo o foco e acaba virando isso, né? Uma mágoa, um ressentimento. Então, pastor, assim, mas vamos lá. É problema espiritual.
Os dois concordaram. Sim. Certo? Então, estar magoado é um sinônimo de problema espiritual. Certo? Sim. É um problema espiritual. Eu creio... O senhor deu uma titubeada. Eu creio que que é a abertura para que a pessoa tenha um problema espiritual. Mas vai culminar num problema espiritual. Entre nós, pastores... A cara de preocupação do pastor Paulo. Vai trazer um desafio. Não, pra assim, gente aí. a gente... Porque, assim, a gente já concordou que a mágoa é o início. Sim. Né? Início. Depois vem o rancor. A mágoa, ela é digamos, uma primeira semente plantada no seu coração para te deixar, assim, pensando naquilo o tempo todo, aflito o tempo todo, e você não consegue lançar essa mágoa adiante, e aquilo vai crescendo, 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 até você ficar todo rancoroso, e de repente você está até com ódio no coração, de repente até desejando vingança, mal para os outros e tudo mais. Nós somos pastores, e eu creio que nossos corações, de vez em quando, essa mágoa tenta entrar na gente. Sim ou não? Sim. A gente vê muito isso na obra de Deus, né? Com certeza. Só que é o início. Então, assim, tudo bem que seria problema espiritual. Tá, eu até concordo que seria problema espiritual. Mas não seria... Diretamente, né? Não é um caso, assim, de ter Ele demônio. se torna, né? Nem Ele todos os casos, justamente. assim, é espiritual, mas não significa que a pessoa... Porque a pessoa está ouvindo e fala assim, caramba, será que eu tenho um demônio? Que eu estou magoado? Mas não é isso. Às vezes é uma influência maligna, né? Não é que a pessoa vai manifestar com o demônio porque está magoado. Eu creio que é Satanás mandando cartão de visita. Tô aí, né? Tô na porta, né? Deixar eu entrar. Se deixar... E aí qualquer um... Mas não é aquela questão que a palavra também fala pra gente, que irai-vos, Mas não pequeis. não pequeis. A gente não pode deixar que essa ira, ela se torne algo alimentado dentro da gente. Que cresça, né? Que cresça. Isso aí, tem que cortar lá pela raiz. Ela também não passa de uma tentação. Sim. Então, E a Bíblia diz... Então, o que eu quero dizer é isso. Então, todos estão sujeitos à mágoa. Sim. Independente de ser que ele cristão seja. ou não, estar bem com Deus ou não, né? É um problema espiritual, mas não significa que a pessoa está endemoniada. Não. Né? A gente pode, em algum momento, né? Encontrar casos Eu até assim. vou falar depois com vocês de Baraque, mas primeiro eu vou chamar um intervalozinho e eu quero falar de Baraque, porque, assim, eu entendi com Baraque que até os heróis da fé podem errar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos já com Conexão, hoje falando de mágoa. E olha, o problema está sendo destrinchado aqui, você vai sair desse programa com o coração limpinho. Vamos a esse intervalo bem rápido e já voltamos. Voltamos com Conexão, hoje falando de mágoa. Estamos aqui com o pastor Paulo Rogério, ou Paulo Borges agora, né? A gente... É o que a direção colocou aqui, Paulo Borges. Eu continuo te chamando de Paulo Rogério, mas... Não, o senhor pode ficar à vontade para fazer isso. Pode ficar à vontade? Então tá bom, Paulo Rogério então. E o pastor Newton Rocha, que é o nosso pastor de olaria, também está com a gente, falando de mágoa, tá bom? E, pastores, antes da gente continuar, eu quero ler Levítico, né, 19 com vocês, que diz assim, 19, versículo 17 e 18, né? Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A gente sabe, pastores, que um dos mandamentos mais difíceis, né, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? É um mandamento que a gente tem que exercitar diariamente. E por incrível que pareça, eu vejo que às vezes os mais próximos são mais difíceis ainda. São Não pessoas que você... porque você não vai ser traído pelos de longe, né? Você vai ser traído pelos de perto, né? E às vezes a gente tem que vigiar bastante o nosso coração se manter blindado e a gente continuar sendo servo de Deus para poder abençoar. E tratá-los como a gente gostaria de ser tratados. Além de aprender a lidar com as falhas dos outros, né? Porque a gente às vezes esquece, a gente aponta muito o dedo, né? A gente julga muito como se a gente fosse perfeito, a gente também não é. Então, assim, o que vocês teriam a respeito desses dois textos, desses dois versículos, para acrescentar?
Pastor, eu entendo que, como o texto mesmo mostra, né, assim, o final mesmo que me chama a atenção, né? Disse o Senhor, né? Foi o Senhor que disse isso. Então, eu vejo que perdoar, né, conviver bem com as pessoas, para gente que conhece a verdade, não é uma questão de escolha, mas é uma questão de obediência a Deus. A Bíblia mesmo mostra para a gente que o juízo ele será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Esse texto está lá em Tiago 2, né, 13, até tenho ele aqui, né? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Então, assim, é muito importante a gente aprender a lidar com o outro. Eu sempre costumo falar nos cultos que, sabe, a gente não pode criar expectativas de perfeição no outro. A convivência já é, assim, diária com as pessoas, ainda mais se a gente convive com muita gente o tempo todo, não é fácil. É um desafio viver, né, com muita gente, assim, ao seu redor, todos os dias. E, às vezes, assim, as pessoas veem os seus acertos, mas veem os seus defeitos o tempo todo. Mas a gente tem aquela ideia, como o senhor falou, né, de que a gente acha que é mais perfeito que o outro. E aí é onde começam os problemas, né? Sim, porque onde o senhor erra, eu não erro, e aí eu acho que o seu erro é grave porque eu não erro ali. Mas, de repente, o senhor está olhando para mim e está vendo que eu também erro em algo que o senhor não erra. Diferente, né? E você vai pensar a mesma coisa também. Então, a gente... Amar é a palavra, né, pastor Nilton? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? É o que diz a Bíblia. Mas eu lembro do Salmo 81, que a Bíblia Sagrada diz claramente assim: mas o meu povo não quis me ouvir minha voz. E, infelizmente, a gente, às vezes, até escuta, mas não põe em prática. Não ouve essa palavra, esse mandamento. E é exatamente o que nós precisamos. Mas talvez, se a gente ouvisse um pouquinho mais a voz de Deus, se aproximasse dele, como já foi falado até no início do programa, buscar ter um pouquinho mais de comunhão com Deus, eu acredito que fica mais fácil a pessoa até perdoar e não esperar do outro coisas muito grandes, porque às vezes a gente se decepciona muito porque a gente cria muita expectativa. Foi o que o pastor falou, né? Essa expectativa é perigosa, né? É verdade. Você termina se decepcionando. Decepção também pode virar mágoa, pode virar rancor, né, que é o tema do programa hoje, a mágoa, né? Então, é bem complicado isso aí. Eu acho isso interessante, assim, porque eu acho que amar Deus é amor, a gente sabe todos os textos, e amar o próximo como eu amo a mim mesmo é um desafio. É um desafio. Todo dia. Mas, graças a Deus, estamos conseguindo, né? Amém. E é um desafio diário, Vamos lá, então. Como agir quando alguém da igreja... Vamos pular isso aqui? Não, brincadeira. Não vamos pular, não. Como agir quando alguém da igreja nos magoa? Eita, pastor. Quem vai falar cria um primeiro problema maior, né? Porque é aquela questão que a gente estava tratando aqui da expectativa. Porque quem é de fora da igreja, ela tem expectativas maiores de que não erremos nesse sentido. Mas, como que está na pergunta que o senhor fez, né? Como tratar isso? Como a gente resolver isso? E a melhor coisa, né, é sentar com as pessoas, é ter um diálogo, né, amoroso, franco, com mansidão, igual eu falei esses dias, né? Às vezes por nós falarmos de forma errada, às vezes o volume da nossa voz está muito alta, a nossa afeição com as pessoas podem criar tantos transtornos que a gente acaba criando uma mágoa, um ressentimento no coração do outro e a gente nem percebeu da maneira como nos comportamos, né? Mesmo sem a intenção de fazê-lo, às vezes acaba isso acontecendo e como isso acontece nas igrejas, né? As pessoas às vezes se chatearem, se aborrecerem com coisas tão pequenas, né? E aí a gente vê às vezes até coisas inexistentes. Justamente. Porque ela olha o seu comportamento, de repente você chegou na igreja e não está se sentindo muito bem e passa direto e não dá aquele bom dia, boa aquela tarde. atenção que você costuma dar, né? Não só o bom dia, mas parar. E a pessoa vai, o pastor está chateado comigo. Não é só, o pastor também tem dias eu já difíceis, passei por isso várias vezes, não é? né? Então, assim, às vezes é até algo inexistente. A pessoa olha e fala assim, e se aborrece com a gente. Né? Verdade. Por isso que a gente tem que guardar o coração. Eu tenho aprendido isso. Graças a... Até por causa da aparência, né? Tem gente que olha para mim e já acha que eu tenho cara de bulldog brabo.
É verdade. Você tem umas caras de político. Me deixa quieto, me deixa quieto. Mas o Bulldog Brabo foi minha filha que falou quando era pequena. Foi sua filha que falou? É, quando era criança. Aí. Pai, você tem uma cara de Bulldog Brabo. Aí eu gravei isso. Que bom, e às né? vezes as pessoas realmente olham pra gente, né? E tem medo, tem receio. Às vezes a gente chega realmente, como o senhor disse, com pressa, preocupado. E aquilo às vezes pode gerar na pessoa alguma coisa. Por isso eu vou repetir. A Bíblia diz, guarda o teu coração. Que eu acho que é o que a gente precisa fazer. De tudo que você tem que guardar, né? Quer Guarda, dizer, é a principal coisa. de tudo que você tem que guardar, a Bíblia manda guardar o coração. Quer dizer, algo... Isso me faz lembrar uma outra bem passagem tremendo. também, pastor, na Bíblia, Jeremias 17, 9, né? Ele diz lá, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Às vezes as pessoas acabam deixando o seu coração por um desentendimento, assim, né? Uma coisa que ficou mal entendida, né? Subentendida, e ela acaba guardando mágoas no coração. Então, o próprio coração dela, os próprios sentimentos dela, acabam induzindo ela a um caminho de mágoa e O ressentimento. missionário na televisão, o nosso missionário, ele faz um trabalho tão lindo na televisão, que liberta um monte de gente, cura um monte de gente, salva um monte de gente. E de vez em quando a gente ouve testemunhos de pessoas falando assim, missionário, eu te odiava. Eu vi o senhor na televisão, achava o senhor muito metido. Eu era uma dessas pessoas. O senhor era uma dessas pessoas? Eu era uma dessas pessoas. Eu olhava para o senhor na televisão, via o senhor e falava assim, cara, é muito falso. Pô, mas agora eu me converti, eu entendi, eu amo o senhor. Quer dizer, é a cara de Bulldog Bravo, né, que ele falou. Olhou e já julgou pelo que olhou, né? Eu tinha até um vizinho na época, né? O senhor, não, peraí. Não pula pro vizinho, não. O Não, senhor mas assim, acabou de falar eu sentia em rede mágoa, nacional eu sentia mágoa. que o senhor não gostava do missionário. Não gostava Como é que é mesmo, isso aí? por quê? Porque um vizinho na época tinha uma lanchonete ao lado de casa. E aí eu me recordo que ele botava a TV naquela época, não eram TVs tão grandes, mas a maior que tinha, ele comprou e botou lá na loja. E ele botava todo dia, muito cedo, programas do missionário. Mas ele botava no maior volume. E eu ficava com ódio tanto do cara que fazia aquilo. E quando missionário, esse programa desse perturbado, eu falava assim, que programa perturbado? Esse cara só fala besteira. Então, assim, eu falava assim, né? Não era convertido. Sim. E eu falava Olha, um monte de besteiras. Missionário. Eu falava muitas coisas, Manda né? uma bênção para o pastor Paulo Borges. Que ele já se converteu, missionário. Fique em paz, tranquilo. E aí eu voltei, né? Assim, depois, assim, que minha mãe começou a ir em Madureira na época, e aí a gente começou a frequentar, e aí eu me recordo, né? Aí conheci o pastor Newton lá também. Quer dizer, a gente tem testemunhos aqui no nosso meio, né? Sim. De mágoa, de coisa que você, às vezes, fica magoado com uma pessoa que está ali para te abençoar, está pagando um preço alto. Hoje a gente sabe disso, Justamente. né? Hoje a gente convertido e até pastores da igreja, a gente sabe o quanto que o missionário paga um preço alto para fazer a obra de Deus. E aí a gente fica pensando, poxa... Mas a gente não está perto, né? A gente não está tendo comunhão, nós não nos envolvemos. Mas depois que a gente assim, fui para perto, que eu comecei a ver de perto como as coisas eram, eu falei, poxa, não é nada daquilo que eu imaginava. E aí fui me afeiçoando, fui me entregando. E daqui a pouco eu estava me envolvendo, daqui a pouco eu virei obreiro, daqui a pouco eu era um pastor. E hoje estou ali, né, pregando no ministério do missionário, alguém que eu no passado, antes de me converter, não suportava. Que interessante. Talvez até porque Satanás já conseguia já sabia, visualizava isso. Tinha algo e te queria atrapalhar. Isso pode ser. Então a gente, se a gente deixa realmente, armando um laço para... Se deixamos realmente a mágoa tomar conta, nós perdemos realmente as bênçãos que Deus tem preparado para a nossa vida. Que isso. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Então, ó, guarde o seu coração, não deixe seu coração te enganar. E se está com mágoa de alguém, quem sabe essa pessoa tem uma bênção para você, ou através dela, Deus vai te abençoar. E, de repente, essa pessoa nem fez nada ainda, né? Na verdade, são coisas inexistentes que a gente cria na nossa cabeça. Mas mesmo, pastores, que seja algo verdadeiro, né? Autêntico, mesmo que seja, a gente precisa aprender a limpar o coração e perdoar. Sim. Quer dizer, nesse caso, são coisas que você... É inexistente. Você viu na televisão e cismou e tá. Mas mesmo que, mesmo que fosse um sentimento autêntico, né? Algo, a mágoa é algo que não deve ficar de jeito nenhum. A gente tem que tratar isso de qualquer maneira. Né? Certo? Certíssimo.
Devemos liberar o perdão em todas as situações da vida? Eu creio de verdade que a gente tem que liberar o perdão. Mas como o senhor bem disse, conviver, voltar a algum tipo de relacionamento, aí é outra história. Mas perdoar sim, porque o perdão, eu entendo que não diz respeito à pessoa que vai ser perdoada, mas o meu relacionamento com Deus. Porque eu estou obedecendo a palavra e não simplesmente porque aquela pessoa merece ser perdoada. Quer dizer, perdoar não tem a ver com quem te ofendeu. Não. Tem a ver com você que foi ofendido. Eu creio que é. Porque você conheceu a Cristo e não quer ficar carregando esse Penso da ódio, mesma essa forma ira. também, pastor. Penso da mesma forma, porque é aquilo que eu citei ainda há pouco no texto de Tiago 2,13, né? Que ele fala, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então, a partir do momento que eu não... A misericórdia também é um ato de perdão. A partir do momento que eu não dou o perdão para o outro, eu não libero, também diz que no mundo espiritual, eu também não serei o quê? Perdoado. Então, é o que o pastor está falando, uma verdade, não só natural, mas espiritual também. Sim. Então, isso implica muito na nossa vida eterna. Claro. Coisa que nós não queremos perder. Eu, particularmente, não quero. Minha mãezinha diria assim, essa é uma verdade verdadeira. A minha mãezinha diria isso. Mas eu separei aqui Lucas 17, versículo 3, porque essa é a pequena controvérsia que, quando a gente fala de perdão, que eu comento. Diz assim, em Lucas 17, versículo 3, olhai por vós mesmos e, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aqui a gente encontra, no meu entendimento, e eu já vi um missionário pregar isso, a gente encontra uma brecha até para não perdoar, se for o caso. Porque se você errou comigo, ou errou com outra pessoa, ou errou até consigo mesmo, né? E eu estou vendo que você está indo por um caminho que vai destruir sua família e seu ministério. Justamente. E eu sou seu amigo, eu vou até você. Pastor Paulo, sai dessa. Não entra nessa. Essa amizade não está certa. Essa situação está errada. O senhor vai ser prejudicado. E você, e você não quer me ouvir, não quer receber a repreensão, por esse texto eu entendo que eu estou desobrigado de te perdoar. E eu não vou ficar preso a você, porque eu tentei levar você ao entendimento. Olhai por vós mesmos, eu tenho que olhar por mim mesmo. E se o teu irmão pecar contra ti, repreende, chama a atenção dele. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele não se arrepender? Ele fica sem o perdão de Deus. Sem o perdão. E eu não tenho uma... Esse texto, ele é emblemático. Porque ele me desobriga de perdoar uma pessoa que eu exortei, eu quero ajudar, eu quero voltar a conviver, eu quero, e a pessoa não quer ouvir a repreensão, não quer entender que ela está errada. E aí ele fala assim, ó, eu entendo assim, né? E se ele se arrepender, perdoe. Se não se arrepender, eu estou tranquilo. Eu creio, pastor, que ele até fala muito a respeito do perdão no sentido não só de meu coração ficar limpo, porque perdoar para limpar o meu coração, aí eu vou dizer, é um compromisso meu com Deus. É aí que eu quero chegar. Esse é o ponto. Agora, para conviver, para me relacionar, ou até para dar outra oportunidade para aquela pessoa, inclusive, às vezes ele diz aqui, se o teu irmão, às vezes até alguém que está no ministério, para me dar uma outra oportunidade, aí não. Porque essa pessoa não se arrependeu, ela não mudou. Então, esse texto, eu sempre me baseei nesse texto para dizer a frase que eu falei para vocês. Né? Perdoar não significa exatamente voltar a conviver. Porque eu entendo que ele dá uma brecha para a gente não perdoar quem não aceitou a repreensão. Mas não perdoar não me faz bem. Sim. Então você vê vários outros textos que Deus manda você perdoar. Vários outros textos. Mas e você tem essa base para você, né? Então, assim, ele está falando de você não volta a conviver com a pessoa, mas você se desprendeu daquela pessoa. Se desprenda.
Porque senão você está preso a ela. O pastor A falou, falta né? do perdão. Eu não posso dar uma outra oportunidade, uma outra chance, né? Um outro momento de envolvimento com a minha vida, se ela não quer realmente mudar. Eu separei também Marcos 11, 25, só para dar o... Né? O contrapeso. O contrapeso, né? Diz assim Marcos 11, 25. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Não dá para eu carregar no coração. Então, ele não se arrependeu, eu tenho o direito de não perdoar, mas se eu não perdoo e continuo com o meu coração ferido e magoado com ele, não posso nem ver ele, nem pintar de ouro, como dizem, não posso ver aquela pessoa nem pintada de ouro. Não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir orar, não vou conseguir buscar a Deus, não vou conseguir ver Deus operando. Ele fala, ele deixa claro, né? E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Eu acho que passa um pouquinho por aquilo que eu falei, de que a gente às vezes vê o erro dos outros e esquece que a gente também tem muitos erros. Isso mesmo. Porque a gente sempre está preocupado com o erro do outro, né? Não muitas vezes com o nosso. É como discutimos aqui assim há pouco no programa, né? O senhor pode cometer um tipo de erro que, para mim... Não foi nada. Não foi nada. E o senhor também olhando, né, em contraponto, para mim da mesma forma, em outra situação. Mas tem coisas para a gente que são assim, inadmissíveis, são inegociáveis. Tem coisas que, assim, é a maneira de nós, aquilo que a gente aprendeu, que a gente construiu dentro de nós ao longo da nossa vida, né? Então, são parâmetros que... Por isso que a Bíblia, ela traz uns parâmetros e traz outros parâmetros, não que são divergentes, mas é para resolver cada situação diferente que nós encontramos no dia a dia. E nos atendimentos pastorais encontramos essa diversidade de situações. Tem que se fazer de louco para ganhar os loucos. Não é? Porque não é fácil, não. São desafios todos os dias. Desafios. De desenrolar isso, né? Caramba. Tá ficando bom demais, hein? Esse programa falando sobre mágoa. Nós vamos agora ao quadro Abre Aspas. Vamos lá. Abre aspas de hoje. Estudo diz que perdoar pode prevenir doenças cardíacas. A falta de perdão pode prejudicar a saúde cardiovascular. Esta é a conclusão de um estudo apresentado no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Dentre as 130 pessoas analisadas na pesquisa, os infartados eram os que apresentavam a maior dificuldade de perdoar alguém. A mágoa e o ressentimento são muito negativos, e esta negatividade gera estresse, fator que prejudica o coração. A pessoa fica remoendo aquele sentimento e acaba se prejudicando, diz a psicóloga e psicanalista Susana Aveson, principal autora do estudo. O estudo mostrou também que, entre quem infartou, 31% afirmaram ter tido perda significativa da fé. Entre quem não teve, o índice foi o índice foi de 9%. Tá? O empresário Adailton José Gedra, de 59 anos, sofreu um infarto e um AVC nos últimos 15 anos. Além do estresse do trabalho e de hábitos que favorecem o aparecimento de doenças cardiovasculares, como fumar, ele associa os eventos a mágoas que carregou ao longo dos anos. A fonte é o www.exame.com.br. Então, pastor, está mais que provado e comprovado, né? Que as mágoas, os rancores, o ódio, a ira, esses sentimentos são danosos, inclusive à nossa saúde, né? E a gente já tem a gente já vive numa geração corrida demais, né? Querendo ou não, as gerações anteriores eram um pouco mais tranquilas, porque a gente não ficava com esse bichinho na cara o tempo todo, né? A gente não tinha isso, né? Quer dizer, isso aqui está roubando, é um roubador de tempo tremendo. E a gente fica muito estressado, né? Já é natural de quem não sabe lançar no Senhor toda a ansiedade, né? Quem não tem essa habilidade para lançar ao Senhor toda a sua ansiedade, até pregadores
A gente vê alguns bem nervosinhos por aí. Né? Não, porque assim, a gente ensina para a pessoa lançar, né? Não, vai lá em Mateus 11, 27, 28, 29, 30. Lança sobre aí todas as suas ansiedades, aí tem que cuidar de vocês. Pega o fardo dele que é leve, seu fardo é pesado, lança nele. Aí, qualquer coisinha, a pessoa está explodindo, está espumando, quer dizer. Essa pessoa, ela está correndo o risco de ter um infarto do nada, né? Com certeza. Né? Acredito de verdade que o nosso Deus, ele sabe o que ele criou. Ele conhece a nossa natureza e a nossa estrutura. Então, quando ele diz para a gente manter o coração limpo, lançar sobre Deus a ansiedade, é porque nós não temos estrutura para lidar com isso. Fisicamente. Não temos. E aí vai explodir. Por isso a gente pode olhar também para os frutos do Espírito. E os dois últimos, né? Mansidão, que leva a gente a levar uma vida mais tranquila, mais calma, e chama o seu outro lá de equilíbrio, de domínio próprio, temperança, dependendo da tradução, né? Que é você aprender a ter equilíbrio sobre as questões da sua vida. Então, se os frutos do Espírito já são, né, encaixados para que a gente possa viver essa tranquilidade, não fique aí magoado, infartando, tendo problemas de saúde como isso, é para justamente vivermos dentro dessa prática. Você vê que a Bíblia leva a gente exatamente para o inverso do que a ciência diz que é ruim para a gente. E a Bíblia, Deus já conhecendo de tudo isso, né? Das nossas fraquezas físicas, inclusive, você vê que tudo que Jesus ensina para a gente é o inverso do que a ciência prova que faz mal. Você vê que Jesus não ensina nada que vai para um lado que vai trazer algum malefício para a gente. E a ciência prova, né? Isso, né? Se seguimos ele, prevenimos essa situação. Né? É isso aí. Há uma prevenção. O programa está chegando ao final, pessoal. Esse Conexão aqui, falando de mágoa, é difícil de terminar esse programa. Dá vontade de continuar falando aqui. Se a gente for levantar alguns pontos, né, a gente termina ficando aqui a tarde toda, né? Vou levantar alguns pontos, trazer para o ministério, trazer para casamento. Você vê quantos casamentos se acabando, que começou com pequenas mágoas, né, coisinhas bobas, quer dizer. Mágoas que às vezes até o sogro e a sogra traz para dentro do casamento do seu filho, da sua filha, e por aí vai. Enfim, são vários pontos, mas o mais importante é guardar o seu coração, como a gente falou bastante aqui. Eu vou chamar agora o X da questão. Vamos lá. X da questão de hoje. O que dizer para um cristão que ainda carrega mágoa no seu coração, carrega mágoa de alguém? Eu lembrei do Colossenses 3, versículo 13, tá? Colossenses 3, 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse texto é estritamente para cristão, né? Você perdoar uns aos outros, estritamente para os cristãos, mostrando que se você é cristão, é igual a Cristo, você precisa aprender a respeitar um ao outro e perdoar uns aos outros para limpar o seu coração. Então, é a única coisa que eu posso trazer assim, nesse curto prazo de tempo, né? E além de convidar você aí de uma das nossas igrejas, que tem 3 igrejas representadas aqui, a região regional de Alcântara, a Olaria, a igreja de Olaria, e lá em Bangu, e você pode procurar a gente, ou uma igreja perto da sua casa, porque tem muita coisa para se falar sobre isso, muito assunto, muita revelação, muita palavra, sempre levando a você numa direção para vencer essas batalhas. Uma coisa você pode ter certeza, guardar mágoa no coração vai virar rancor, vai virar ódio, vai virar sentimento de vingança, e isso vai ser prejudicial para você. Ainda que essa pessoa se alegre com a queda de alguém, eu fiz e aconteceu, e olha lá, e ela fica rindo, ela não está entendendo que, na verdade, ela está se machucando mais ainda. Né? É verdade. Até como nós já vimos, né? E o estudo já provou. Essa pessoa pode até ter um infarto. Pode até ter um infarto. Olha, amigos, eu estive hoje com o pastor Paulo Borges, ou, como eu digo, Paulo Rogério, meu amigo. Nosso pastor lá de Alcântara. Pastor Paulo, seu endereço, horários, como que a pessoa procura, se essa pessoa estiver com mágoa, precisa de uma boa palavra, uma boa orientação, como que ela te encontra para conversar, sentar, receber um atendimento pastoral também. Pastor, por favor.
Ela pode me encontrar lá na rua Manuel João Gonçalves, número 500, ali no coração do Alcântara, em São Gonçalo. Lá meus cultos, né? Sempre estou lá quarta, sexta, domingo, durante todo o dia na igreja, para receber você mesmo que está enfrentando esse problema. Problema que pode ser resolvido com uma palavra, com uma oração, com uma conversa, tudo pode mudar para você e você vai deixar esse peso embora da sua vida e vai trazer para o seu coração a verdadeira paz que excede esse entendimento que você está tendo. Então, venha estar com a gente, domingo principalmente, às 8 da manhã, 10 da manhã, 15 horas e às 18 horas. Tem 4 horários para você estar comigo lá, recebendo essa bênção e vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor Newton, Olaria em festa. Como é que o pessoal faz para achar o senhor lá, pastor Newton? É só me procurar na Rua Barreiros, 1195. Rua Barreiros, 1195. Eu quero, de verdade, fazer você ter um encontro com Jesus. E eu tenho certeza que Ele tem a cura, a libertação, a restauração, a transformação de vida que você precisa. E se você quiser nos encontrar, estar com a gente, principalmente aos domingos, 8, 15 e 19 horas. E quarta-feira, orando pela família. E, obviamente, eu quero atender você, apertar a sua mão e, naquilo que Deus nos permitir, lhe ajudar, sim, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Foi um prazer ter vocês aí com a gente e até a próxima. Estamos conectados, né? Em nome de Jesus. Amigos, me procurem lá em Bangu, na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem, todo domingo, 7, 9 e meia, 18 horas, eu estou lá fazendo culto. Temos culto às 14 também, nossos jovens às 16 horas. Então, são vários cultos que você pode estar lá presente. Quarta pela família, sexta libertação, 8, 14 e 19 horas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender estando comigo lá. E você que gostou do programa, procure a gente no YouTube, tem vários programas, vários temas lá. Conexão PR Ednilson Lima, PR.Ednilson Lima. Coloque o meu nome, senão você vai achar várias conexões e não é o nosso. Aí ninguém, não. Conexão traz Pastor Ednilson Lima. Vai lá, procura, compartilha, dá o like, faz a inscrição no nome de Jesus, tá bom? O Conexão fica por aqui. Forte abraço e até o próximo programa.